Live do Sint número 9. E os direitos dos trabalhadores em educação do Piauí. Olá, boa tarde. Estamos aqui para mais uma live, uma transmissão ao vivo e esse bate-papo com os trabalhadores em educação básica do estado do Piauí. Hoje nós vamos falar sobre os direitos dos trabalhadores em educação do Piauí, tá? E nós contamos com vocês, associados, trabalhadores e trabalhadoras ativos e aposentados, para colaborar conosco, fazendo parte desse grande debate que o Sint Piauí traz para vocês. Vamos receber aqui os nossos convidados, aqui na nossa live de hoje. Está aqui comigo a professora Paulina Almeida, presidente do Sint Piauí. Boa tarde, professora Paulina. Boa tarde, Gleidjane. Bom dia, boa tarde, Renato, companheiro funcionário, diretor do Sint Piauí. Boa tarde, doutor Giovanni, nosso assessor jurídico. Boa tarde a todos e a todas, né, de todos os municípios da capital Teresina, para que nós possamos aqui fazer um grande bate-bola sobre os direitos da classe trabalhadora da educação do estado do Piauí. Sejam também bem-vindos a essa live. Boa tarde, Renato Bezerra, que é secretário de funcionários do Sint Piauí, representando aqui também os funcionários administrativos. Boa tarde, Renato. Obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço. Boa tarde, Gleidjane. Boa tarde, professora Paulina, nossa presidenta, doutor Giovanni, nosso assessor jurídico, e boa tarde a todos que nos acompanham, né? A expectativa é que a gente possa responder aí as dúvidas do pessoal que está participando. Boa tarde, doutor Giovanni, nosso assessor jurídico do Sindicato dos Trabalhadores em Educação, que hoje vai ter muito trabalho aqui com a gente, né? Muitas dúvidas, mas que a gente está aqui exatamente para isso, para sanar vários questionamentos. Boa tarde ao senhor, seja bem-vindo. Obrigado, boa tarde, Gleidjane, boa tarde, Renato, boa tarde, professora Paulina. Vamos aqui para a live, né? Vamos tentar tirar todas as dúvidas, todos os questionamentos que nós temos, né? Estamos preparados que seja uma boa live. Tá, então a gente aguarda aqui, teve uma boa divulgação, né? Porque as dúvidas são muitas dos trabalhadores em educação com relação a seus direitos. Nesse momento de pandemia, a gente não sabe o que vai ser do nosso futuro, mas tem direitos que os trabalhadores já conquistaram e que precisa somente ser respeitado pelo governador, pelos nossos dirigentes, tá? Em especial aqui o governador Wellington Dias. E aí, já recebendo o pessoal que está chegando aqui para a nossa live, eu quero só orientar as pessoas que nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer a fala de cada um dos nossos participantes, tá? E logo em seguida, eu gostaria que quem fosse fazendo perguntas, direcionasse para quem é a pergunta. Aí bota, professora Paulina, aí bota qual é a pergunta. Para doutor Giovanni, a pergunta. Para o Renato, e bota qual é a pergunta, tá? Assim vai facilitar e dar mais celeridade aqui ao nosso processo. Agradecer a vocês que já estão chegando aí, Piripiri já está por aqui, o Fred Adriano, Ileide, o Joaquim, a Denise, professora Adenir, Rose Luísa, Claudete, pessoal do Seja Costa Sampaio, lá de Piripiri, obrigado aí pela audiência, e a gente vai falar dos direitos, greve, reajuste salarial, a novidade do momento, o precatório do Fundef, vamos tirar aqui algumas dúvidas, tá bom? Reenquadramento dos administrativos, aposentadorias e ações jurídicas que o Sint tem aí, também vamos falar das ações do precatório que estão sendo pagas, tá? Então, não vamos perder mais tempo, vamos já aqui para as nossas falas, que são importantíssimas nesse momento. A gente começa, professora Paulina, pela senhora, né, já querendo saber, durante esse período do Sint, o que se tem de conquistas, como é que está esse cenário atual, o que o Sint tem feito durante esse momento para garantir esses direitos dos trabalhadores da educação do Piauí. Então, boa tarde a todos e a todas, mais uma vez, agradecer a oportunidade de estar nessa live para apresentar aos trabalhadores toda a luta histórica do Sint Piauí, ao longo dos seus 51 anos
de histórias, de lutas e de conquistas. É claro que ao longo dessa trajetória toda tem alguma coisa que a gente tentou conquistar, tentou chegar ao objetivo e não conquistou ainda, mas a luta é contínua e nós haveremos de ser fortes pela luta que se trava em todo o estado do Piauí. A nossa luta é por educação pública de qualidade socialmente referenciada para todos e para todas, proteção aos trabalhadores, proteção aos professores, funcionários, aposentados da educação pública do estado do Piauí. Então, nós sabemos que, ao longo dos anos, no ano de 2008, nós conquistamos o piso do magistério, após ter feito uma luta histórica de mais de 200 anos, lutando para que esse piso viesse a ser aprovado, nós conquistamos, graças à luta dos trabalhadores e das trabalhadoras em educação em todo o país. E aí nós conquistamos a Lei 11.738, de 2008, a partir daí começou, do ano seguinte, de 2009, começou a vigorar a lei do piso. Essa lei do piso é para minimizar a disparidade salarial que nós tínhamos até então em todo o país. É bem verdade que até o dia de hoje nem todos os estados brasileiros e municípios já conseguem pagar o piso. Isso não é verdade. Muitos estados e municípios ainda não pagam o valor do piso atualizado. Então, graças ao movimento sindical, a nossa CUT Piauí, a CUT Nacional e a nossa confederação CNTE, foi que nós conquistamos o piso salarial. Ao longo dos anos, o estado do Piauí, através do SINT, em qualquer dos outros governos, e nesse também não é diferente, nós tínhamos conquistado os percentuais do piso, embora com greve, embora com prejuízo salarial, embora com o pagamento do reajuste a partir do mês de maio, a partir do mês de setembro, nós tínhamos conquistado. De 2019 para cá, infelizmente, o governador Wellington Dias conseguiu fazer a desvalorização dos profissionais de educação, né? Além da educação pública estar desvalorizada pelo gestor nacional, também pelo gestor estadual, graças a ele, tem desvalorizado cada vez mais os profissionais. Então, no ano de 2019, o percentual do piso anunciado pelo Ministério da Educação, mas através de toda uma contabilidade a valor de acordo com o custo aluno do ano anterior, foi anunciado de 4,17%. O piso ele tem que ser pago a partir do mês de janeiro de cada ano. É de cada ano. Então, no ano de 2017, o governador do estado não pagou, nós fizemos uma greve e, através da greve, ele pagou um auxílio à alimentação já nos meses lá para frente. Então, já houve um atraso, mas conquistamos um auxílio à alimentação para os ativos funcionários e ativos professores. E ficaram os aposentados a ver navios, ficaram até o dia de hoje sem receber o reajuste salarial. O governador do estado, de tantas idas e voltas, de tantas conversas, de tanta postergação, ainda se comprometeu em pagar em abril de 2020. Prometeu, através de uma conversa, prometeu em pagar esse ano, a partir de abril deste ano, de 2020, o reajuste de 2019. Então, nós aguardávamos, e quando foi no período da pandemia, o governador, a Assembleia Legislativa nos convidou para uma audiência virtual. Nós não conseguimos participar dessa audiência virtual. Primeiro, porque nós estamos em greve. Se o governador do estado não pagou o reajuste de 2019, chegou 2020, ele também não pagou, nós entramos em greve também nesse ano de 2020. Começamos a greve por volta do dia 10 de fevereiro, mais ou menos isso, não sou muito boa de data, né? No dia 10 de fevereiro, nós começamos a greve desse ano, cobrando o reajuste de 2019, de 4,17%, e o de 2020, que são 12,84%.
Juntando os dois, dá um percentual de mais de 17%. Por que o de 2019? Porque o de 2019 ainda hoje está em forma de auxílio à alimentação. E não foi também colocado nada para os aposentados. Então, nós entramos em greve, dia 10 de fevereiro, cobrando esses 2 reajustes. O governador do estado não pagou 2019, chamou para essa audiência pública no sistema virtual. Nós não fomos participar, porque a categoria não teria como, a base não teria como participar. Então, só nós do Sint, eu e mais outra pessoa, não teria sentido. No meio disso tudo, antes da pandemia, nós enviamos ofícios, né? Ofícios para a Assembleia Legislativa. Conversei com o governador através de um telefonema, pedindo que ele pagasse, solicitando que ele pagasse, que a classe trabalhadora merece ser valorizada. Mas, mesmo assim, o governador não deu atenção, a Assembleia não deu atenção, e muito menos o secretário de Educação, que não tem diálogo nenhum, por mais que se busque com a nossa categoria. No período da pandemia, a Assembleia Legislativa aprovou não os 12,84. Isso nem o governo, nem o secretário Merlong, nem o secretário de Educação, ninguém do governo quer tratar do reajuste de 12,84%. Então, eles aprovaram na Assembleia Legislativa, já nesse ano de 2019, 20, no período da pandemia, o reajuste de 2020, não o reajuste, um percentual em auxílio à alimentação. Isso está aprovado. Nós não concordamos, que seria de 4,33%. 30% do valor do 12,84%. Está aprovado em forma de auxílio, 4,33% para 2020, em forma de auxílio, nós não concordamos. Mesmo assim, o governador falou que colocaria nos contra-cheques dos ativos em abril, não colocou, e o de 2019 nunca foi aprovado. Mas há uma promessa do deputado Temístocles de aprovar o reajuste de 2019 quando voltasse a funcionar a Assembleia Legislativa. E eu quero lembrar para vocês que a Assembleia Legislativa já voltou a funcionar. Então, o que existe aqui, por parte do Sint Piauí, é muita luta. Nós não nos esquecemos de nada. E vamos cobrar sempre essa luta para que o governador do estado, que se comprometeu a pagar o reajuste de 2019, tem que pagar. E nós também vamos lutar para que o de 2020 também possa pagar esse reajuste. Não 4,33%, não em forma de auxílio alimentação, mas o valor correto, que são 12,84% aos trabalhadores e às trabalhadoras em educação. Portanto, a nossa greve histórica foi desde o dia 10, fizemos a greve, fomos para o acampamento, saímos para o isolamento social no dia 18 de março. E ainda hoje estamos no isolamento social, não tem como a categoria fazer uma Assembleia Geral, porque tem o decreto do governador, as proibições da OMS, onde nós não podemos estar fazendo nenhum tipo de aglomeração. É isso. Sobre as aulas remotas, nós também somos contrários não ao sistema de aula remota, mas à forma como essas aulas remotas, elas foram colocadas para os trabalhadores, de goela abaixo, sem o debate, sem o diálogo, sem a conversa. Esse é o modelo de governar do atual gestor público, sem diálogo, joga para a categoria e a categoria é obrigado a aceitar. Então, nós enviamos um ofício para a SEDUC, dizendo que não concordaríamos pela questão da forma como foi implementada as aulas remotas para os trabalhadores, sem o acesso, sem a operacionalização, sem
sem os materiais necessários, tanto do professor como do aluno, não é? Sem os funcionários terem os devidos EPIs para irem para as escolas. Então, se nós temos um decreto no Estado, temos as orientações da OMS, por que que nós temos que ir preparar a aula ou fotocopiar apostilas para mandar para os alunos? Se esse modelo híbrido, que é o que está tentando funcionar no Piauí, através de apostilas enviadas para os alunos, existe a maior contaminação ao fazer a apostila e entregar aos pais para entregarem para os alunos. Então, o vírus no papel demora por volta de 5 dias. Então, eu entendo que a SEDUC, ao invés de obedecer o decreto, está propagando mais, está transmitindo mais a doença em todo o estado do Piauí, naqueles professores que buscam fazer esses materiais para mandar para os seus alunos. Então, mandamos ofício para a SEDUC, até hoje não tivemos resposta, dizendo que não concordaríamos com esse modelo de aula remota, pela forma como foi implementada. Mandamos um ofício para o CARNAC, para o governador, até hoje nós não tivemos nenhuma resposta. Mandamos ofícios para o Ministério Público também, um requerimento solicitando que o Ministério Público fosse vigilante como está sendo implementada essas aulas remotas no estado do Piauí, e que nós não aceitamos nenhuma ameaça, nenhum tipo de ameaça aos trabalhadores em educação, mas nós ainda não obtivemos nenhuma resposta. Estamos aguardando a resposta para que o Ministério Público possa nos dizer o que encontrou, né, nesse modelo de aulas remotas. Sabemos que, segundo o Portal da Transparência 2020 da SEDUC, o governo do Piauí já gastou mais de 7 milhões em aplicação a essas aulas remotas. Eu quero saber o que é que está acontecendo. Porque, pela pesquisa, os alunos não estão, mais de 56%, os alunos não estão indo buscar esse material. Não está tendo a integração e nem a correspondência necessária. Então, onde estão esses mais de 7 milhões? O governador, será que ele comprou? E eu já perguntei aos professores, eles me dizem que não. Será que comprou computador para todos nós? Comprou notebook? Comprou notebook ou celular de qualidade para os nossos alunos? O governador mandou instalar a internet em banda larga para os nossos alunos e para os professores? A resposta eu sei qual é: não. Então, onde estão esses 7 milhões? Então, é muita dificuldade. Nós precisamos entender que a desvalorização que acontece no estado do Piauí não é por parte do Sint Piauí, é por parte do nosso gestor público. A nossa luta, a cada dia, é pela valorização da educação e da escola pública. Automaticamente, dos seus professores e dos seus funcionários. Se isso acontece, nós também passaríamos a educação de qualidade para as famílias piauienses. Então, quem é contra a educação, quem faz a educação de má qualidade no estado do Piauí, é o governador do estado, é o secretário de educação do estado. O Sint Piauí faz a luta, sempre fez e sempre fará, está ao lado, paritariamente ao lado dos trabalhadores, dos professores, dos funcionários, dos ativos, para que nós tenhamos educação de qualidade. Até porque essa educação é ofertada para os nossos filhos, da classe trabalhadora. Não é para o filho do governador, ou para o filho do secretário, ou para o filho dos deputados. Então, nós, trabalhadores, estamos do lado de cada um e de cada uma. Se o Sint Piauí tivesse a caneta de botar o reajuste salarial de 2019 e de 2020, certamente
a professora Paulina Almeida já teria colocado esse reajuste, entendendo que eu também sou uma dessas sofredoras, porque eu sou funcionária da educação. Ou seja, eu já sou aposentada, estou sofrendo muito mais do que qualquer um, por ser a gestora nesse momento e por ser também uma aposentada que não teve reajuste desde 2019. E o prêmio que recebeu foi um desconto da reforma da Previdência implementada. O governador aprovou de goela abaixo, junto com os deputados, com exceção de 4 deputados, e hoje nós estamos pagando esse dinheiro sem merecer e ganhando muito menos abaixo do teto do INSS. Então, quando as pessoas quiserem alguma informação, podem ir direto no site do Sint Piauí, podem ligar para a professora Paulina, podem ligar para a direção do Sint Piauí, podem perguntar toda quarta-feira nas lives que nós temos. Essas lives, elas são propícias, elas são feitas para questionamento, para perguntas. E no site do Sint, minha gente, tem todas as informações, tem todas as ações, tem todos os nossos feitos, tá certo? Então, eu estou aqui enquanto diretora, enquanto presidente, mas a diretoria também está à disposição para que nós possamos juntos construir cada vez mais a luta e a história dos trabalhadores em educação, pela qualidade da educação pública. É essa história que nós estamos construindo, de sucesso. A história que nós queremos é uma história de sucesso. E a gente precisa cada vez mais da unidade dos trabalhadores. Não adianta se indignar e brigar com o Sint Piauí, porque nós estamos trabalhando. E você, enquanto trabalhador, o que está fazendo para contribuir para que essa luta seja vitoriosa? Então, é isso. Estou à disposição às perguntas de cada um e de cada uma. Obrigada nesse momento. Ok, professora Paulina, obrigada e pela sua explanação. Nós pedimos às pessoas que estão participando, estão assistindo a nossa live, que faça o seguinte: você direciona para quem é a sua pergunta e lança a pergunta logo em seguida, tá? Que aí, quando eles terminarem as apresentações dos seus temas, a gente abre para as colocações e, claro, consequentemente, tirar as dúvidas. Agora a gente vai ouvir o Renato Bezerra, que é da Secretaria de Funcionários do Sint Piauí, que traz aí também toda a inquietação dos funcionários administrativos da educação básica do Piauí, tá? As questões são muitas, então, muitas dificuldades com relação a reajuste, reenquadramento e outros tantos direitos que não são sequer respeitados. Renato Bezerra, fique à vontade, faltando 5 minutos eu lhe aviso. Ok. Boa tarde novamente a todos e a todas. São vários pontos que a gente poderia abordar aqui, mas aí a live seria enorme, né? Mas a gente pontuou algumas coisas aqui, e entre elas eu vou falar um pouquinho aqui sobre os reajustes, né? O que os aposentados estão vivenciando hoje, os funcionários administrativos já vinham vivenciando isso alguns anos atrás com o governo do senhor Wellington Dias, né? Ele sempre dava reajuste para professores, e aí funcionário ficava para depois. E sempre conseguia postergar, até que chegava o próximo ano e nada de reajuste, né? Então, o que os aposentados estão sofrendo hoje, os funcionários administrativos já vinham sofrendo no governo Wellington Dias. O reajuste de 4,17, né, só reforçar aqui o que a professora Paulina falou, ele foi implementado em forma de auxílio alimentação, né? O que não contempla os companheiros que são aposentados, né? Que contribuíram a vida toda, né? Com o seu trabalho, com a sua força, e hoje em dia não é reconhecido. Sobre os 12,84 nem se fala, né? Lembrar para os companheiros que esse percentual, ele é um percentual que é dado por lei por magistério, mas a luta que o Sint Piauí vem fazendo
conversas, reuniões. Esse percentual está abrangendo a toda a categoria, tanto funcionários administrativos como professores. Então, nos últimos anos, esse percentual que é dado aos professores está contemplando também os funcionários administrativos, né? Dizer que o governador Wellington Dias é relutante em nos receber, ele sempre manda os seus secretários para uma conversa, mas essa conversa nunca avança, porque os secretários que participam das reuniões, eles não têm poder de decisão. Vão lá meramente para dizer que o Estado não tem dinheiro, fala sobre a lei de responsabilidade fiscal, e a gente acaba não evoluindo nas conversas, né? Eu não sei por que o governador não nos recebe, nos olha cara a cara para dizer o que está acontecendo, né? Outro ponto que eu gostaria de abordar é algumas denúncias que chegam para a gente na Secretaria de Funcionário, né? O pessoal nos ligando aí, mandando mensagem via WhatsApp de norte a sul do estado, do Piauí, falando que as gerências regionais estão cobrando dos gestores, dos diretores de escola, que os funcionários administrativos voltem para as escolas para fazer manutenção de limpeza, entrega de material, entrega de livro, provocando aglomerações. Isso é muito... isso é um perigo que leva aos companheiros estar em aglomeração nas escolas, né? E lembrando que tem um decreto do próprio estado do Piauí que essa cobrança, esse pedido da gerência, ele vai de encontro a esse decreto do governo do estado que fala sobre a aglomeração, né? Outro ponto que é muito importante, que a gente é muito questionado pelos companheiros administrativos, é a questão das mudanças de classe e de nível, né? A gente sabe que tem uma demora, uma dificuldade no governo do estado em promover essas mudanças de classe e de nível, e isso atrapalha muito os funcionários, né? Porque essa mudança de classe e de nível é perda salarial para nós também, né? Algumas pessoas também nos questionam sobre em relação à aposentadoria, por que demora na aposentadoria? E o Sint participou no ano de 2018 de uma audiência pública, né, no Tribunal de Contas do Estado, do Piauí, questionando justamente isso, né? Por que essa demora na aposentadoria dos funcionários, aposentadoria dos professores? Às vezes, até um agendamento chega a levar 4 meses. E no ano de 2018, quando teve essa audiência pública, o representante do Estado falou que estavam fazendo um banco de dados para ver se melhorariam essa questão, né, na questão da aposentadoria, né, que fosse mais célere. Mas até agora nada. A questão das aposentadorias ainda está capengando. Outro ponto que eu gostaria de levantar aqui é a preocupação dos funcionários de escola sobre o retorno das aulas. Como é que vai ser esse retorno das aulas? Se o Estado, a SEDUC, vai garantir, né, ao funcionário administrativo os EPIs que são necessários para que esses trabalhadores possam trabalhar com segurança, se vai ter vacina, se vai ter o álcool em gel, luva, coisas básicas que emana cuidado, né, tanto da direção da escola, como da SEDUC, como do governo do Estado, que eles têm que nos garantir esse retorno, mesmo porque alguns companheiros têm comorbidades, né, tem doenças que podem o Covid pode ocasionar até o óbito de pessoas, né, e mesmo também esses funcionários têm família, que vão trabalhar e voltam para a sua residência, e se porventura pegar uma Covid no ambiente de trabalho, e trazer para dentro do seu, lá para dentro de casa, e aí como é que vai ficar a situação desse funcionário? Essa é uma pergunta que a gente deixa no ar, deixa para o governo do Estado responder. Se ele nos dá a garantia de retorno com segurança para dentro das escolas, para que a gente possa trabalhar, né, e a gente possa zelar pelo bem público e principalmente pelos alunos, né? Os alunos é que é o bem mais precioso das escolas, né?
Alguns companheiros nos perguntaram também sobre o abono férias, né? O abono férias que não está sendo pago. Pessoal, do dia 19 de maio de 2020, saiu um decreto do governo do estado, decreto número 89, e lá nesse decreto ele fala que quem recebeu o abono férias até o mês de maio, quando foi na data que saiu esse decreto, tudo bem, você recebeu, tudo bem. Mas de maio, assim que saiu o decreto, as pessoas não vêm recebendo esse abono férias. Esse abono férias, lá no decreto, ele fala que só será pago no mês de dezembro de 2020. Então, é uma dúvida recorrente, o pessoal está sempre nos mandando no WhatsApp, sempre ligando, perguntando o que está acontecendo, porque não está sendo pago. Então, a princípio, era isso que eu tinha para falar e estou aberto para responder algumas dúvidas dos companheiros. Ok, Renato, obrigado pelas suas informações. Vamos testar na prova, quando você retornar, sem o fone, porque ela ficou um pouco cortando, ficou falhando um pouco, né? Deu para ouvir, mas com um pouco de dificuldade, tá bom? A gente tenta aí ver se dá uma melhorada no seu áudio. Agora a gente vai ouvir o advogado, assessor jurídico do Sint Piauí, o doutor Giovanni Machado, que ele fala sobre as ações que o Sint tem, o que já foi conquistado, o que a justiça, o que as leis nos garantem, tá? E como a gente vai pressionar aí o governo, né? Muitas questões já estão chegando, mas muitas delas serão respondidas exatamente nessa fala do doutor Giovanni. Mais uma vez, a gente lembra, tá? Que vocês, internautas, podem ajudar a gente a estar respondendo, sanando todas as dúvidas, fazendo o seguinte, direcionando a pergunta. Bote para o nome da pessoa que vai, para quem é a pergunta, e logo em seguida a pergunta, que isso facilita na hora de responder aqui a esses comentários, tá bom? Então, vamos lá, doutor Giovanni, é com você. Boa tarde a todos e a todas, né? É um prazer imenso estar participando dessa live, e vamos tentar tirar as dúvidas dos servidores, dos nossos associados, sobre as ações. Eu vou fazer um relato de todas as ações. Cada uma ação, né, as principais, claro, não as individuais, cada uma ação, nós vamos falar sobre o andamento e o que as perspectivas delas. Primeiro, aposentados. O Sint, como nós já falamos antes, em outras lives, né, o Sint ingressou com ação sobre o desconto dos aposentados. Contrário a esse desconto, sempre fomos contrário, e nós ingressamos com essa ação. Essa ação, inicialmente, foi distribuída equivocadamente pelo tribunal para a segunda vara da Fazenda e foi corrigida e foi mandada para a quarta vara da Fazenda Pública de Teresina, pois é ela que trata sobre tributos, sobre previdência. No decorrer dessa ação, o Estado foi intimado, foi citado para se manifestar em 72 horas. As horas, esse prazo já ultrapassou, já passou, e nós já comunicamos ao juiz. Esse prazo acabou na quarta para quinta-feira da semana passada. O Estado não se manifestou acerca disso, e agora esse processo está concluso para julgar, para decidir sobre a liminar. Estamos aguardando o juiz se manifestar acerca da liminar. Uma dificuldade que nós temos é devido à pandemia, nós não temos acesso ao Poder Judiciário, ao juiz diretamente, não podemos pedir audiências com ele, reuniões com ele, para ele se despachar. Mas já estão fazendo as petições no meio jurídico, né, pela internet, pedindo essa manifestação. Então, essa situação dos aposentados, creio eu que nós temos todo o direito de sair vencedores nessa ação. E deixar bem claro, eu estava acompanhando algumas indagações no Facebook. A ação que nós estamos pedindo é para suspender o desconto dos aposentados que ganham abaixo do teto mínimo do INSS, que o teto é de R$ 6.101,01, se eu não me engano, é um pouco acima de 6 mil.
E não é pelo período de 3 meses, nós estamos pedindo a decisão que seja totalmente retirado esse desconto sem prazo, não seja mais cobrado pelo Estado. Os que já ocorreram os descontos no mês de abril, maio e agora junho, possivelmente esteja tendo esse desconto, que seja retornado aos contra-cheques dos servidores. Estamos aguardando essa posição do Poder Judiciário, do juiz da 4ª Vara da Fazenda Pública. Assim que nós tivermos essa decisão, nós comunicaremos aos nossos sócios. EAD ameaça. Nós tivemos acesso a uma mensagem por WhatsApp da Secretaria da SEDUC, mandando para os regionais, para os diretores, onde continha ameaça aos servidores, obrigando-os aos professores e aos funcionários a exercerem suas funções. Os funcionários nas escolas e os professores pela EAD. Ingressamos já com essa ação, né? Logo como tivemos acesso a esse documento, essa mensagem ameaçadora, encontra-se atualmente na 2ª Vara da Fazenda, onde foi intimado o Estado foi citado a se manifestar sobre o nosso pedido de liminar, e o prazo dele termina agora nessa sexta-feira. Assim que terminar esse prazo, creio eu que na próxima semana a juíza da 2ª Vara esteja também decidindo a liminar, né? O que é que trata dessa ação? Essa ação trata-se de 3 pontos fundamentais, 3 a 4 pontos fundamentais. O primeiro, cessar qualquer ameaça aos servidores. Que os servidores, seja do magistério, seja o administrativo, não seja ameaçado, porque em época de pandemia nós temos que dar conforto e não ameaçá-lo, e não ser ameaçado. O outro ponto é o decreto, em relação a essas exigências, que às vezes chamam os administrativos a irem entregar material, a fazer a limpeza de alguns colégios, alguma coisa, isso aí é totalmente errado, isso aí não é a orientação da OMS, muito menos a orientação do próprio decreto do governador. O governador determina que tenha um isolamento social, que ficamos em casa, e determinando que esses servidores se locomovam da sua casa à escola, está tendo o contrário. Então, nós requeremos ao Poder Judiciário que essa determinação seja cessada, que os trabalhadores fiquem em casa. Claro, com uma exceção, que é o termo vigilante, para os vigilantes. Os vigilantes, como todos os outros, foram determinados a trabalhar. Mas quem pode trabalhar e quem deve trabalhar na vigilância? Somente as pessoas abaixo de 60 anos e que não tenham doença que seja do grupo de risco da Covid. Isso também foi requerido para que seja comunicado à SEDUC isso. Em relação ao magistério, a EAD, primeiro que nosso fundamento primeiro eu quero até fazer uma crítica onde os professores deveriam não ter aderido à EAD. O Cinti foi contrário, fizemos várias lives, eu participei de algumas, onde os professores não deveriam ter aderido. Se não tivesse aderido, nós não teríamos essa situação hoje. Mas os professores aderiram. Então, em relação a essas EAD para os professores, primeiro, o Estado não pode cobrar uma coisa dos professores onde não foi dada as condições. As condições são, como eu já falei várias vezes, não houve capacitação dos professores. Então, se o Estado não deu capacitação dos professores para dar as aulas EAD, o Estado não pode obrigá-los. E outra situação, essa capacitação, juridicamente, encontra-se em 2 artigos do nosso plano. O artigo 68 e 69 sempre fala que o Estado é obrigado a dar capacitação aos seus professores para que ele possa ministrar os seus serviços, né, o seu mister. E o outro ponto também, que isso aí já tem até no Conselho Nacional, os meios necessários, essenciais, para que sejam feitas essas aulas. O Estado não foi dado
O Estado não deu as condições materiais, ou seja, uma internet, uma plataforma hábil, o próprio celular, o próprio aparelhos para esses professores. Então, somente quando o Estado dê essas condições para os professores é que possa vir a ser cobrado a aula EAD. Então, esse pedido baseia-se nisso. Primeiro, o Estado tem que fazer a sua parte para depois cobrar do Estado, do professor, desculpa, e dos funcionários. Essa questão, como eu falei, estamos aguardando a liminar. O prazo do Estado para falar sobre a liminar, sobre o pedido de liminar, acaba na sexta-feira e vamos esperar até segunda, né? Segunda para ver. Se segunda-feira o Estado não se manifestou, nós já vamos pedir para que julgue a liminar. Reenquadramento, processo dos administrativos. O Estado, no último andamento, o Estado tinha entrado com embargos e nós derrubamos o embargo, agora ele entrou com recurso especial. Estamos aguardando se esse recurso especial vai ser ou não recebido pelo tribunal, porque se não for recebido pelo tribunal, já entra em fase de execução, já entra em fase de obrigar o Estado a fazer o reenquadramento e também cobrar o retroativo. Então, está nessa situação. Daqui uns 15 a 20 dias, nós temos uma posição sobre se vai ou não ser aceito o recurso especial. Sendo aceito o recurso especial, nós entraremos com uma medida para que seja feito o reenquadramento e, após o trânsito julgado, cobrar o retroativo. Então, o reenquadramento está nessa situação dos administrativos. Vamos cobrar que seja feito o reenquadramento. Se o recurso especial não subir, nós vamos entrar com o pedido dos retroativos, dos valores retroativos. O precatório do síndico que está sendo pago, está correndo normalmente, houve uma decisão do tribunal de suspender o pagamento dos precatórios, mas como nós vimos na última live nossa também, nós conseguimos, a assessoria jurídica conseguiu manter o pagamento, está sendo feito ainda o pagamento. Devido à pandemia, a Caixa tem poucos funcionários onde faz esse pagamento, mas ainda está sendo feito esse pagamento. E a nossa previsão é que em agosto para setembro, saia a próxima lista desse precatório. Ação nova nós discutimos a última vez, continua-se nessa mesma situação. Ação nova, nós temos um problema administrativo. O Estado alegou que o juiz responsável para julgar, para fazer o julgamento, desembargador, na realidade, relator, não deveria participar. Ele entrou com uma ação de suspeição e atualmente se encontra-se ainda na seção administrativa do tribunal para julgamento, para saber se o relator pode ou não atuar nesse processo, se o desembargador escolhido como relator pode ou não julgar, continuar no processo. Nós estamos fazendo de tudo para que seja julgado mais rapidamente essa alegação do Estado, para que nós voltamos ao trâmite normal, como nós tínhamos visto antes. Se o Estado não tivesse alegado essa medida, esse processo teria sido julgado em 28 a 29 de novembro do ano passado. Mas o precatório da segunda-ação se encontra isso, mas nós temos os advogados, a assessoria jurídica, tentando agilizar. Em época de pandemia, tudo ficou difícil. As ações de férias. As ações de férias, inicialmente, nós tínhamos perdido na primeira instância, por incrível que pareça, mesmo tendo decisão do Supremo favorável a nós, mas revertemos na segunda instância no Tribunal de Justiça, nós ganhamos o direito a 45 dias de férias, o Estado embargou as férias, embargou a decisão de férias favorável a gente, ganhamos embargo também, e estamos agora aguardando o que o Estado vai fazer. Ele tem um prazo para recorrer, entrar com recurso para ir para Brasília ou não. E já estamos também tratando do pedido para que pelo menos o ano de 2020 já seja pago referente a 45 dias de férias. Transitado e julgado, nós vamos cobrar o retroativo, que é até 2005, retroage de hoje até 2005. Até 2005 para cá é a cobrança dos 15 dias de férias que não foram pagos pelo Estado. Essa situação.
Nós podemos também falar uma que estava pegando o documento, era aquelas ações do PASEP, dos servidores. Nós conseguimos, devido à pandemia, por não ter mais acesso a essa documentação, até no Banco do Brasil, até com os servidores, nós resolvemos ingressar com ação, não aqui no estado do Piauí, mas diretamente em Brasília, contra a União, de uma maneira coletiva, para que todos os servidores do síndico que têm esse direito seja assegurado. Então, essa ação vai tramitar em Brasília com o objeto para que todos os sócios do Sint, que trabalhou naquela época, antes de outubro de 88, tenham direito aos cálculos, ao pagamento desse PASEP. Então, isso também foi solucionado esse problema. Não há mais necessidade dessa documentação, né? Depois, devido à pandemia, devido a tudo que ocorreu, preferimos e conseguimos ter uma forma de fazer uma ação coletiva. Essas são as ações, as principais ações a nível estadual, a nível geral, né, que nós temos. Eu só quero dizer uma coisa para vocês. Eu estava vendo na manifestação de vocês, algumas pessoas, eu acho até de propósito, dizendo que o Sint não fez nada pelos aposentados, o Sint é petista. Ou essa pessoa tem má fé, essa pessoa faz isso de propósito, ou simplesmente não conhece a luta do Sint. Porque se nós retroagirmos um pouquinho a dezembro do ano passado, quem estava lá na Assembleia sendo ameaçado por policiais, sendo até, num certo ponto, constrangido e sofrendo violência, era o Sint. Era o Sint que estava à luta pelos aposentados. Se ele retroagir um pouquinho mais atrás dessas pessoas, vão ver que em 2018 o Sint pediu o bloqueio da conta particular do governador e conseguimos, para que fosse pago o acordo judicial daquela época. Se o Estado não pagasse, seria bloqueado por dia 40 mil reais da conta pessoal do governador. Se isso é ser petista, está totalmente enganada essa pessoa. Nós lutamos, nós temos uma base, a nossa base é a categoria e nossa política é com a categoria. Vamos, pelo menos, respeitar. Aceitamos críticas, mas crítica que seja respeitável e não de forma equivocada e mentirosa de própria vontade dessas pessoas. A Ana Brito agora também me falou do Guilherme Melo, eu tinha esquecido da Guilherme Melo. Guilherme Melo é uma das mais importantes que nós temos. Guilherme Melo, nós já estamos providenciando os cálculos do Guilherme Melo. Nós já estamos fazendo os cálculos junto com a contabilista, com a assessora econômica do Sint, já fazendo esses cálculos, para que nós consigamos colocar em precatório, para que seja pago aos trabalhadores em educação que trabalharam, que entraram no Estado, que trabalharam no ano de 94, que não receberam a metade do 13º de 94 e nem o mês de dezembro de 1994. Isso já está em fase de cálculo. Quando terminarmos esses cálculos, nós vamos colocar não os valores e nem o nome das pessoas, mas vamos colocar as matrículas no site, para quem não estiver lá, né, matrícula em ordem numérica, quem não estiver lá, entrar em contato com o Sint, para que ninguém fique fora dessa ação. Será também enviada às regionais, a todas as cidades do Sint, para que possamos verificar, analisar e confirmar que todos estão. Então, a do Guilherme Melo, no final desse ano, porque os cálculos são mais de 30 mil pessoas, que creio eu, em dezembro, janeiro, nós já estaremos cobrando o pagamento dessas pessoas junto ao Tribunal de Justiça. Seria isso, vou aguardar as perguntas. Muito obrigado e estou aqui à disposição de vocês.
Ok, doutor Giovanni, obrigada pelas informações, as questões estão chegando. Aí eu, antes de passar aqui para as perguntas, quero dar um alô aí para o pessoal que está acompanhando a gente nas regionais, tá? Aqui em Teresina, tá? E assim, a gente pede, sabe que o Cinti é uma entidade dos trabalhadores em educação, então o mínimo que a gente exige é educação e respeito pelo trabalho que é feito pela entidade, pelos seus representantes, porque de fato a gente está representando cada um de vocês, e aí a gente precisa saber o que vocês querem para que a gente possa ir então à luta. Então, não vale ficar por trás da tela do celular ou do computador, somente criticando se você não vai numa assembleia, não vai numa manifestação, ou não vai lá para a Assembleia Legislativa apanhar da polícia, tá? Então, agradecer ao pessoal que está assistindo a gente, tá? As pessoas que dão esse apoio, que fazem a luta junto com o Cinti, porque o Cinti, todo e qualquer sindicato só é feito para representar a categoria. Se a categoria não estiver junta, nada feito. Tá? Então, alô para o pessoal de Piripiri, Oeiras, Simões, Fronteiras, Brasília DF assistindo a gente, né? Pessoal de Pau d'Arco do Piauí, Picos, Campo Maior, Altos, Amarante, Corrente, Francisco Santos, Valença, Santana do Piauí, Pedro II, Manuel Emídio, obrigado pela sua companhia, e o pessoal de Teresina, tá bom? Vamos lá aqui algumas perguntas, né? Professora Paulina, tá? Perguntas aqui, né? Como é que tá as negociações com o governo do estado? Vá anotando aí que eu vou dizer que algumas, daqui a pouco a gente segue mais. Como fica a greve, tá? A plataforma do ICEDUC, né, a plataforma digital de educação do ICEDUC, tem apresentado vários problemas e reclamação dos estudantes, né? O Cinti, inclusive, fez uma pesquisa junto com a campanha nacional pelo direito à educação, né, professora? Também você poderia já dar uma opinião, dizer como é que foi o resultado dos professores, que avaliação foi feita, né, com relação a essas aulas remotas. E outra questão é, quem não aderiu a essas aulas remotas? Quais as consequências? Que segurança o Cinti oferece para quem não fez essa adesão? Professora Paulina, pode se posicionar. Certo. Então, dizer, pessoal, que eu estou muito tranquila enquanto diretora, presidente do Cinti Piauí, porque a luta é muito clara, nós temos feito a luta em todo o estado do Piauí, junto com a diretoria, junto com os trabalhadores em educação, que são a base, né? A quem nós temos muito respeito, junto com os presidentes de núcleos regionais. Então, dizer que criticar é um direito. Agora, respeito as pessoas têm que ter para com as outras pessoas. Eu sempre tive respeito por cada um e por cada uma. E também quero exigir esse respeito à minha pessoa e também à diretoria do Cinti Piauí, à própria entidade. Porque o que nós temos feito é trabalho, é luta para que a educação pública no estado do Piauí seja respeitada, seja valorizada. E o que a gente sabe é a falta de unidade por parte de alguns trabalhadores, alguns que nem são filiados, e vêm na nossa live apenas para dizer coisas desconfortáveis, não é? Falta de respeito, e aí nós não somos obrigados a aceitar esse tipo de coisa. O mais é agradecer aqueles que estão entendendo a conjuntura, porque a conjuntura ela é muito adversa, é adversa a nível federal, aí vem efeito dominó, adversa a nível estadual e adversa a nível municipal. É claro que os gestores estaduais e municipais, eles não são obrigados a adotar as medidas do jeito que o governo federal faz. Eles podem colocar as suas leis com mais prejuízos ou com menos, cabe aí ao gestor público. E a nossa luta aqui no estado do Piauí tem sido pela defesa dos direitos da classe trabalhadora. Dizer para vocês que nossa luta maior é pelos filiados do Cinti Piauí, sim. Nós lutamos mesmo é pelos filiados. Como é que nós vamos fazer a luta para quem não é filiado? Fica difícil. Eu vi uma pergunta desse jeito.
E outra coisa, não adianta dizer o Sint fez isso, o Sint fez aquilo. O Sint somos nós todos fizemos. Embora você não tenha participado das assembleias e você é filiado, você é Sint. O Sint é uma sigla. A entidade, ela vive, ela movimenta, ela faz as ações por conta das pessoas. E as pessoas somos todos nós que somos filiados ao Sint. Negociações com o governo não quer falar com o Sint Piauí, é distante do Sint Piauí, é algo proposital. Nós temos buscado negociações com o Sint Piauí, vocês sabem das greves históricas que nós temos feito, ao longo da vida do Sint Piauí, fizemos greves, e não é diferente de 2018 para cá, greves históricas. Se nós não conquistamos, mas a intenção é sempre de conquistar, o objetivo é conquistar os direitos da classe trabalhadora. Então, como eu falei anteriormente, mandei um ofício no período a luta, vocês sabem, da greve, a greve continua, porém, nós não podemos fazer assembleia nesse momento, tem um decreto que não permite aglomeração. Outra coisa, nós somos favoráveis ao isolamento social. Nós não temos como fazer uma assembleia para decidir. Mas é claro que a greve continua, até que nós façamos uma Assembleia Geral para decidir como é que fica. Outra coisa, no período da pandemia, já disse aqui anteriormente, a Assembleia chamou para uma audiência virtual, nós não participamos, justamente em respeito à base, em respeito à categoria. Se não tinha como a categoria participar, não tinha como a professora Paulina participar sozinha. Eu entendi que aquilo era uma armadilha, então não participei. Eu não vou dar autorização para uma coisa que eu não tenho direito de dar autorização, sem uma consulta prévia à base. Isso eu não faço. Sobre as reclamações do aplicativo ICEDUC, minha gente, o que nós deveríamos ter feito era ninguém do estado do Piauí ter adotado essas aulas remotas. Então, algumas pessoas estão fazendo as aulas remotas, sem possibilidade, porque a pesquisa que eu vou retratar um pouco aqui, ela é muito clara. Ela é muito clara, não está valendo de nada. Não adianta. Essas aulas remotas que estão sendo aplicadas é apenas para estabelecer um vínculo entre o aluno e o professor, e nada mais. Não está valendo para a aprendizagem dos nossos alunos. Não tem validade para a carga horária letiva do ano de 2020. Por que essa pressa? Se pode, nós podemos muito bem, quando voltar o período com tranquilidade, o período sem problemas da pandemia, nós podemos iniciar o ano letivo e finalizar no ano de 2021, no ano seguinte. Então, por que essa correria? E muitos de vocês foram ameaçados, se sentiram ameaçados e fizeram o que o gestor público quis. Dizer que quem não aderiu às aulas remotas não fez adesão, está correto. Não fez adesão porque não concorda com a má qualidade da educação. Porque o Sint luta pela boa qualidade da educação. Luta pelo respeito à sociedade piauiense, pelo respeito ao aluno, pelo respeito ao professor, pelo respeito ao funcionário. Então, como é que nós vamos, no período da pandemia, estar fazendo essas aulas de qualquer jeito? Olha, educação não é qualquer coisa, educação é coisa séria. Não se faz educação dessa maneira. Falando da consulta pública que nós fizemos, e a grande maioria de vocês respondeu, foi uma média de 386 profissionais que responderam, e hoje eu vou falar um pouquinho, e tem no nosso site, todas as informações que nós estamos dizendo aqui, tem no site do Sint. É importante que você vá até o Sint, o site, e verifique as informações. Então, foi realizado do dia 8 ao dia 28 de junho, foi uma pesquisa promovida pelo Sint Piauí, pela campanha pelo direito à educação,
aqui Núcleo Piauí, pelo NUPEG e pela Frente Ampla de Luta pela Educação de Qualidade no estado do Piauí. Então, era para conhecer os limites e possibilidades que os docentes da rede estão enfrentando frente à pandemia no exercício da profissão docente. Era um questionário com 26 perguntas, foram atendidos em 66 municípios e o resultado é aquilo que a gente já sabe mesmo, que é aquilo que a gente já dizia, que não, os professores estão reclamando que não tem informação, tem dificuldade em fazer essas aulas, não há integração do aluno, a realidade é crítica, quase 60% não retornam às atividades, só 10% dá o retorno, e 72% avaliam como negativa essas aulas remotas, e que a grande maioria faz essas aulas via o WhatsApp. Quer dizer, se nós, professores, não temos um celular de qualidade, não temos internet de banda larga, agora você imagine o nosso aluno. Não tem também. E muitas vezes numa casa, o pai tem 3 filhos para um celular, para nenhum computador. Então, a gente vê que esse modelo de aulas, entregando apostilas, expõe cada vez mais esses profissionais que foram ameaçados e que estão atendendo aos ditames do secretário de Educação. E tem o maior risco de contaminação, porque, como eu falei anteriormente, o papel segura o vírus por 5 dias. Então, esse momento que você faz as cópias, grampeia, o funcionário recebe, vai entregar, o aluno recebe, o pai do aluno recebe, o aluno traz de volta ou não, e isso pode ocorrer uma transmissão. Então, a SEDUC, o que nós temos que cobrar da SEDUC, e foi o ofício que nós mandamos, que nós demos entrada no Ministério Público, é, se a SEDUC quer que faça essas aulas remotas, tem que comprar os recursos necessários para o professor e para os funcionários, né? Tem que comprar esses recursos para os nossos alunos, internet banda larga, computador de qualidade, celular de qualidade, né? Para nós e para os alunos. Não tem como se fazer essas aulas torado no pé e na ponta. Não é assim que se faz a educação. Então, é dizer que nós continuamos na luta. Quando for para retomar o período letivo, tanto nós vamos fazer uma Assembleia Geral da categoria, e se for para retornar, nós temos que cobrar um protocolo construído por nós, trabalhadores em educação, para que seja obedecido pelas escolas, pela Secretaria de Educação. Não tem como voltar às aulas antes de nós fazermos uma Assembleia Geral e muito menos as escolas estarem preparadas para receber os profissionais e os alunos, né? Tem que ter a quantidade de alunos correta, não vamos poder atender essa quantidade de alunos que nós atendemos hoje por sala, 40, 35, 38, 45, não pode. Temos que ter cuidado com os bebedouros, com os sanitários, tem que ter EPI para os funcionários de escola, não é? Tem que ter álcool gel num totem na frente. Então, tem que ter todo um protocolo para que não haja um maior risco de contaminação com os profissionais. Então, é dizer que nós zelamos pelos direitos dos trabalhadores, que a nossa busca é pelas condições de trabalho dos trabalhadores, né? E que nós vamos continuar nessa luta para que os trabalhadores tenham vez e tenham voz e que tenham seus direitos obedecidos. Nós não nos esquecemos, nós estamos num período da pandemia e estamos aguardando a pandemia passar para que nós possamos cobrar de forma mais contundente os nossos direitos sociais. Agora que a Alep voltou, nós vamos voltar a cobrar o que o presidente disse, que iria botar para votação o percentual de 2019, e vamos cobrar do governador
que ele também aprove 12,84 para 2020. Mas, para isso, nós precisamos do apoio de vocês. Vamos criticar para construir. Se você tiver uma crítica destrutiva, não dê. Dê para construir o Sint cada vez maior, cada vez melhor, cada vez mais com direitos para os trabalhadores. Então, vamos dizer as críticas construtivas, por favor, tá bom? Então, estou à disposição de todos e de todas. Obrigada mais uma vez, professora Paulina. Renato, a questão, o pessoal pergunta da previsão de reenquadramento, como é que está essa questão, e como é que é, assim, para dar entrada nas aposentadorias, a gente sabe que tem muita gente aguardando aí, né, esse processo das aposentadorias, que já foram dado entrada, as mudanças de classe também, que estão paradas já há um certo tempo, né, gente de 2017 aqui questionando, como é que está isso para os funcionários? Não é diferente do resto da categoria, né? Tá tudo parado. Eu até vi aqui um comentário aqui que a pessoa deu entrada em 2017, nada, né? E aí o doutor Giovanni já falou aí um pouco que foi dada entrada em uma ação e a gente está no aguardo, está aguardando para ver isso aí. Mas, pessoal, não é que o Sint não esteja fazendo nada em relação a isso. O Sint sempre está lá cobrando. Nós, da diretoria, sempre estamos cobrando isso aí, que a gente não esquece. Mesmo porque o nosso segmento, o segmento de funcionários, tem um coletivo de funcionários, que acontece a cada 2 meses. E o pessoal nos lembra toda vez sobre a questão dessa questão do reenquadramento, né? E aí a diretoria está sempre atenta a isso, e sempre buscando informações e cobrando. Não é que a gente fica de braços cruzados, né? Ok, Renato, obrigado pelas informações. Agora, doutor Giovanni, uma chuva de perguntas, tá? Okay. Vamos lá. Deixa só... Renato, vocês fiquem também à vontade para alguma anotação dos comentários que vocês forem vendo aí, tomar nota e fazer uma complementação, alguma coisa nesse sentido, ok? Doutor Giovanni, o pessoal está aqui interessado nesse precatório do Fundef, né? Tem muito de questão aqui que o senhor falou. Vamos deixar ela para o final, porque aí você já faz assim, uma tirada de dúvidas para muita gente que até, inclusive, chegou agora há pouco aqui na nossa live. Uma questão da Leite perguntou como está o processo de abono de férias, né? Teve a retirada das férias, como é que está isso? Inclusive, até disseram que o Piauí, o Maranhão, foi com direito de gozo de férias, né? De 30 dias agora no mês de julho, tá? Qual a posição do CUS com relação a essa questão das férias aqui, né? O que tem de legislação e eu não ouvi essa pergunta, como é? Desculpa. É o processo de... como é que está o processo de abono de férias? Entendi, mas essa outra aí, de 30 dias, União, alguma coisa... Maranhão concedeu férias de 30 dias, agora no mês de julho, para a educação, né? O Piauí tem alguma previsão nesse sentido, né? De férias, qual a posição? Outro questionamento. Tem ação judicial com relação ao assédio moral que os trabalhadores estão sofrendo, tanto os trabalhadores, os professores, como os funcionários de escola, esse assédio que vem acontecendo, inclusive com os próprios pais dos alunos, né? Teve cidade aí que já citou aqui para a gente que o assédio moral, inclusive com os pais, pressionando para eles obrigarem os seus filhos a participar das aulas remotas, né? Se o STF diz que o piso é legal, por que o setor jurídico não acionou ainda o Supremo? Pergunta da Lúcia. Sobre o decreto que suspende o pagamento das férias, o que foi feito? Quando a gente for falar do Fundef, tem algumas outras questões. Segunda ação do precatório, né? Como é que está? Com relação ainda à primeira ação, tem previsão de pagamento de nova lista? Inclusive, o senhor já falou, né? Na sua primeira fala aí. O Sint tem... Não, deixa eu ver aqui. Como será o PASEP? Né? Uma pessoa aqui que não entendeu como é que vai ficar essa ação do PASEP.
Guilherme Melo e Mão Santa, as ações entram nesse montante do Fundef, do precatório que foi recebido, e como é que está a ação aí, como é que está a tramitação da ação da suspensão do desconto da Previdência? Essas são algumas perguntas iniciais, antes da gente falar do Fundef. Certo. Vamos ver aqui. Gleidiane, você presta atenção se eu pular alguma, que aqui foi rápido, né? Sim, tá bom, a gente vai olhando aqui. Uma coisa aqui. Mudança de nível e mudança de classe. Nós tínhamos uma posição antes da pandemia e eu estou tentando ver como é que nós vamos poder fazer isso nesse período. Sinceramente, está meio complicado. Essas ações de mudança de classe e mudança de nível, nós já estávamos prevendo para fazer por regionais, por municípios, essas ações. E seria necessárias as documentações, mudança de classe, mapa de tempo de serviço, tudo isso. Mas nós temos esse interesse em entrar com essas ações individuais e cobrando o retroativo, desde quando foi dada entrada no pedido, né? Temos ações até 2017, pessoas que requereram ainda em 2017 e não conseguiram. Nós vamos fazer e repassar com a comunicação tudo esse pedido para ver como é que nós vamos pegar isso, né? Mas essa ação falta documento, vai faltar documento para a gente. E vamos tentar, antes de terminar a pandemia, para ver o mais rápido possível, agosto, setembro, de acordo com o que as pessoas irão nos representar. Eu tinha até falado com as regionais sobre isso. O Maranhão deu 30 dias de férias. Isso aí é em relação à pandemia. Cada um estado teve autonomia de definir como seria a solução das aulas durante a pandemia, né? Aqui no estado, o estado antecipou as férias de 15 dias de julho para o início já, né? Já em março ele já colocou. As aulas vão manter-se direto, né? EAD direto. Creio eu, quando voltar presencial, pode ter uma suspensão de uma semana, 2, mas o que o Maranhão decide não é obrigatoriamente o que o Estado do Piauí decide, como não é obrigatoriamente o que a Prefeitura de Teresina decide. O Supremo definiu que cada um tem a seu direito, né? Em relação a um terço dessa série de pagamento, esse pagamento era feito de acordo com, se eu não me engano, de acordo com a data de ingresso no estado. O governador simplesmente mandou para dezembro, ele não falou que não iria pagar um terço de férias, ele só falou que um terço de férias seria quitado em mês de dezembro. E eu sou bem sincero com vocês. O governador pode fazer isso? Pode. O governador vai ter que pagar em dezembro. Se não pagar em dezembro, aí sim ele vai estar devendo, né? E nós iremos cobrar esses valores, né? Para que ele pague. A ação diz... Então, o Maranhão, resumindo a de 30 dias, o Maranhão agiu de uma forma, o Piauí agiu de outra, né? Não há nenhuma ilegalidade, nem nenhuma nem outra. Há maneira administrativa de atuar diferente. A ação de assédio, eu já falei, já foi dada entrada. Estamos aguardando. A SEDUC tem até sexta-feira para se manifestar. Depois disso, vai concluso para o juízo, né? Para o juiz da segunda vara da Fazenda se manifestar acerca da nossa liminar para cessar isso, né? Então, já foi dada. O piso, por que você não discute o piso? Porque não é legal. Pessoal, se vocês tivessem o conhecimento do que ocorre junto ao Supremo em relação ao piso, era um dos poucos lugares que nós queríamos discutir essa ação junto ao Supremo. E essa questão de piso, eu deixo bem claro, eu já estava na época do
do movimento que estava acampado do lado do Karnak, nós já estávamos conversando para fazer uma assembleia presencial com todos os servidores para discutir a ação em relação ao piso de 2019 e 2020. Essa questão é mais complicada, necessita, sim, de uma assembleia presencial para a gente ver esse rumo, porque fazer, porque não fazer, é uma decisão da categoria, não é do setor jurídico. Se a categoria ouvir nós diretamente, os nossos anseios, os bônus e os contras, né, tudo isso, e nos determinar, nós agiremos nessa ação. Não quero falar numa live, porque não é o local, o ambiente adequado para discutir isso. O ambiente adequado seria e será numa assembleia, no SINT, ou num lugar fechado sobre isso. Mas o Supremo, de antemão, o sindicato de base estadual não tem competência para ajuizar qualquer ação junto ao Supremo, somente CNTE, CUT, essas centrais, essas confederações. Sobre o decreto de pagamento de férias, foi o que eu lhe falei, o governador prorrogou o pagamento para dezembro. Se não vier a pagar em dezembro, aí há uma irregularidade, aí que nós podemos tomar providências. O governador poderia decidir, eu pago na data do aniversário, eu pago na data do ingresso, ou eu pago no final do ano. Então, eu não vou iludir vocês, não há ainda uma necessidade, aí sim há uma cobrança, que em dezembro ele pague todas as pessoas. O precatório da primeira ação, nós temos uma previsão para setembro sair uma nova lista, agosto, setembro a nova lista, e vai sair uma nova lista ainda nesse ano. A segunda ação que eu falo é a mesma ação das pessoas que entraram depois, é a mesma coisa, nós chamamos, aí quem está nos ouvindo, utilize, quem entrou em 2004, quem botou a documentação que não estava na primeira ação, nós chamamos segunda ação. Se segunda ação foi o que eu falei antes, há uma questão administrativa em relação ao desembargador relatar participar ou não desse processo. O tribunal tem que decidir acerca disso para depois ter andamento no processo. Em novembro do ano passado já estava em fase de julgamento, mas foi suspenso devido a isso. Nós estamos lutando e tentando o mais rápido possível para que isso seja levado ao plenário administrativo do Tribunal de Justiça para que seja definido a manutenção ou não do relator. Se não manter, escolha outro relator para que seja levada para julgamento e nós tivermos nosso direito garantido e assegurado o pagamento a todos. O Guilherme Melo foi o que eu falei. O Guilherme Melo, nós estamos fazendo os cálculos. Quando esses cálculos estiverem prontos, nós vamos passar na rede social. Tomara Deus que nós já temos retornado, colocar acesso a todos os servidores que trabalharam em 94, no mês de dezembro de 94, no ano de 94, para receber esses valores que não foram pagos. A do Mão Santa, realmente, eu esqueci, nós temos uma cobrança de férias do Mão Santa, essa já está em discussão sobre os valores dela. Na hora que nós tivermos os valores definido, concretizado o precatório, nós vamos distribuir, nós iremos informar, né? Seria isso. Gleidiane, eu já passo para o Fundef, que eu errei, eu esqueci do Fundef para falar da minha parte. Sim, mas dá certo porque ficou para esse momento final, porque é uma parte importantíssima, né? O governo do estado recebeu, né, o Piauí recebeu 1.652 milhões de reais referente ao precatório do Fundef, tá? E aí, muitas questões chegando sobre isso. Aí eu gostaria primeiro, doutor Giovanni, que o senhor apresentasse, como é que o senhor quer? Eu faço aqui os questionamentos ou você já faz a fala sobre o Fundef? É melhor o Fundef, que eu acho que eu sei mais ou menos o que eles estão querendo, né? Pode ser?
Sim, pois então, vamos lá. Vamos fazer. Fundef. Em dezembro do ano passado, em dezembro do ano passado, nós fizemos até uma assembleia e definimos a contratação de um escritório em Brasília para nos ajudar nesse precatório do Fundef. Então, isso já foi discutido, isso já foi feito. O Cinti já tem uma ação do Fundef, já tem uma ação judicial, onde cobra que os 60% garantido pela lei do Fundef e pela própria lei do Fundeb hoje, que seja passado para os professores, né, para os trabalhadores em educação, para os profissionais em educação, desculpa, professores. E dos 40%, uma parte seja também repassada aos administrativos. Essa ação já existe, essa ação está em fase de julgamento. Com essa definição de valores que já foi depositado na conta, nós já estamos fazendo uma petição ao juízo para que seja bloqueado os 60%, para que seja reafirmado e que seja conseguido esse bloqueio de 60%. A ação já existe, é uma questão judicial agora. Nada nos impede, né, que acordar com o governo, com a procuradoria, estamos abertos a discussões, né, para um acordo que venha a beneficiar a categoria. Não fomos chamados em nenhum momento e não tem isso ainda. E não sei se terá. Mas a ação judicial foi feita e estamos aguardando isso. O Tribunal de Contas, se nós verificarmos as providências, o Tribunal de Contas do Estado caiu o dinheiro na conta, o Tribunal de Contas faz o bloqueio total desses valores. Isso foi feito e está sendo feito em relação a todos os municípios. Não tem como o tribunal não fazer também junto ao Estado, né? É aquele ditado. O pau que dá em Chico está em Francisco também. Então, possivelmente o tribunal já esteja bloqueando esses valores. Só depois de uma discussão e uma definição ampla do que vai ser gasto com esses valores, na normativa, né, na portaria, na resolução do TCE, e definido na Assembleia Legislativa, é que pode ser gasto esses valores. Mas no estado do Piauí, nós não podemos ficar à espera disso, que às vezes acontece de tudo. Então, nós já estamos bem cientes disso, já estamos tomando as providências. Já sentei hoje com alguns advogados, já vendo como é que nós vamos fazer, qual é a ação nossa para resolucionar isso o mais rápido possível e que não tenha nenhum prejuízo à categoria. Eu vi no início aqui umas perguntas, quem tem direito? Esse precatório do Estado é para quem é do Estado, né? Quem é trabalhador do Estado, professor do Estado e funcionário do Estado em relação aos 40%. Quem vai receber? A nossa ação, nós não fizemos diferenciação. Todos recebem, né, proporcionalmente o tempo trabalhado. Isso aí é uma decisão judicial. A justiça vai nos dizer a quem é de direito e como é feito esse pagamento. Nós, do Cinti, nosso entendimento que todos seriam beneficiados. Mas é uma definição da justiça. De antemão, uma decisão que saiu em outros estados, tem decisão dizendo da época, somente os profissionais da época, né, que têm direito. Mas isso não está sendo discutido ainda a nível de Cinti, a nível do nosso processo. Primeiro, garantir os valores aos professores para depois fazer a discussão de quem tem direito. Né? Primeiro vamos garantir para depois dividir, não o contrário, né? E essa decisão, não tenho dúvida, passará pelo Poder Judiciário.
Eu acho que é essa situação, né? Essa, Gleitiane. Tem mais a outra pergunta mais direcionada? É assim, quem assumiu em 2006 tem direito a receber esse precatório? É essa a questão, Gleide. Eu não posso responder para nós todos, né? Mas quem vai definir é a justiça, né? Para nós, sim, o nosso pedido nós não fizemos diferenciação. É uma verba que está entrando agora que pode ser dividida para todos. Mas não há essa diferenciação. No final, a justiça pode dizer para quem é. O juiz pode dizer, mantém-se os 60% e quem tem direito são essas pessoas, né? Pode vir isso na justiça. Mas não vamos discutir quem tem direito, vamos discutir primeiro garantir os 60%. Né? É o primordial. Tanto tem parte para os administrativos, parte para os professores. É essa que o SIC faz, é essa que é o setor político, né? Doutor Giovanni, quando o senhor fala todos terão direito, né? A gente tem que primeiro garantir os 60%, que é dos trabalhadores, aí todos que têm direito é filiado e não filiado? O SIC representa os filiados. O SIC representa os filiados. Eu não digo isso, o SIC representa filiado. Representa o filiado, respeitamos o filiado, respeitamos crítica dos filiados, né? Desde quando seja uma crítica sincera, né? Sem deboche, né? Mas essa é a posição do SIC, né, professora Paulina? Certeza. A nossa luta é pelos filiados, não é? Olha, eu vi perguntas aqui, Gleitiane, não entrou agora em 2017, né? Que tem professores que foram chamados em 2017, tem direito? Não vai ser eu dizer que não tem direito. Né? Eu não vou fazer isso. O CIT não vai fazer isso. Quem vai dizer é a justiça. Né? Como eu estou dizendo, uma parte tem que ir para os administrativos também, né, Renato? Quem vai dizer é a justiça, se pode ou não. Mas nós como defensor da categoria, nós não podemos fazer divisões. Né? Se o Poder Judiciário chegar e dizer é só para aquelas pessoas daquela época, é uma decisão judicial. Não é isso? Não é isso? E outra coisa. Sim. Nós vamos ter que fazer uma divisão. Quando eu falei, então quem não é sócio vai ficar fora, eu não sei, a justiça pode mandar pagar quem é sócio, só que nós não vamos dar conta para quem não é sócio. Nós não vamos juntar documento de quem não é sócio, né? Nós não vamos fazer isso, nós trabalhamos com sócio. Não é isso? Né? Estão perguntando aqui, já querem enviar documentação para essa questão do precatório, né? Ainda não é momento, não é isso? Não quero nenhuma documentação, nenhuma documentação, pelo amor de Deus. É aquela decisão. Primeiro vamos ganhar, para depois discutir quem tem direito. E necessitando de documentação, nós vamos pedir tempo hábil, não precisa de documentação. PIS-PASEP não precisa de documentação, Guilherme nenhum precisa de documentação até agora. E deixa eu fazer uma ressalva aqui, Gleide. Pessoal, pelo amor de Deus, pessoas ligando para vocês, pedindo dinheiro para receber precatório, isso é uma fraude, isso é um golpe. Não caia nessa. O CIT não liga, o doutor Giovanni não liga, Tribunal de Justiça não liga, ninguém liga oferecendo dinheiro. O direito está assegurado e vai ficar lá, né? Quando precisa, a gente vai, tá bom? Mas não caia nessa que possivelmente, Alexandre, vai chover entre essas pessoas dizendo que tem um Fundeb para receber, né? Não caia nisso, nem funcionário. Inclusive foi matéria no Fantástico de domingo, né? A gente, inclusive, vai reproduzir no nosso site essa questão do golpe do precatório. Foi presa uma quadrilha com 3 integrantes aqui no Piauí, tá? E outros tantos lá no Ceará. Então, estão fazendo aí esse estelionato, então fiquem atentos. O sindicato não liga, o advogado não liga para o associado, tá? Inclusive, utilizaram até o nome, se passando pelo presidente do Tribunal de Justiça, né? Coisas absurdas nesse sentido, então vale a pena ficar atento. Já usaram o nome também. A esse processo, ainda com relação a esse processo, estão perguntando, esse recurso, ele vai para a conta dos estados e dos municípios, ou é primeiro para o estado, depois é que é feita essa divisão? Deixa eu dar outra coisa também sobre o município. Sim. Nós vamos também, nós estávamos esperando essa situação do estado para ver como faria com os municípios, né, professora Paulina? Até surpresa para a senhora agora, né?
vão começar a fazer de todos os municípios que têm esse precatório também. Como tendo agora, o sítio já vai fazer isso. Então, o município, vamos supor, de Teresina, que não é nossa base, né? Nós temos uma pessoa, mas tem um sindicato próprio, né? Recebeu 300 milhões, os 300 milhões, 300 e poucos milhões foram depositados na conta deles. O Estado está recebendo 1 bilhão e 652 milhões, mais ou menos isso, está colocando na parte dele, é só do Estado. Outros municípios receberam 10, outros vão receber 50, outros, cada um é separado. Então, esse dinheiro é para o Estado. Eu vou já entrar com as ações, eu já tenho algumas ações, já vou entrar com ações nos outros né, municípios, já também tratando disso, para ver se a gente faz um pacote só, né, professora? Resolve tudo de uma vez só. Claro, os precatórios que já houve depósito, o que ainda vai fazer tratar ainda com ação judicial, tá certo? Então, essa forma. E outra coisa, eu quero deixar, qualquer outra forma, diferente do que nós estamos falando hoje, vamos supor, o Guilherme Melo mudou, nós vamos botar no nosso site, né? Enquanto não sair nada na comunicação, porque continua como está hoje, né? Fundef, nós estamos aguardando, nós estamos pedindo, vamos requerer o bloqueio. Então, na próxima semana, nós podemos ter uma decisão disso, vamos botar na nossa página. O nosso sócio tem que ver nossas páginas, né? E uma crítica para a gente também, a gente tem que melhorar um pouco, cada vez melhorar mais, né? Também, é isso. Mas todas essas informações vão estar nessa página, vai estar junto, seja qualquer tipo. Eu vou seja no tiro positivo ou negativo, a gente coloca lá. Se for negativo, nós vamos dizer, perdemos e já recorremos. Se for positivo, nós vamos cobrar e vamos esperar o Estado espernear, né? Dessa forma, né? Mais alguma pergunta? Tenho aqui. Perdi a pergunta. Mas vamos lá. Eu estava vendo outra aqui, só mudança de classe. Eu vou ficar devendo para sentar com vocês e sentar com a equipe do jurídico para saber como é que a gente vamos fazer, Renato. Você sabe que nós já sentamos e pedimos essas documentações, não foi alguma coisa, mas foi na época da pandemia, né? Foi fechado tudo. Foi. Né? Sim, até que surgiu a pandemia aí, retardou um pouco isso, né? Então, nós vamos ver como vamos conseguir essa documentação junto mesmo, pelo e-mail, alguma coisa, né? Não é isso? Vamos ver. Até a gente pensava que ia em junho, em julho, mas pelo visto nós vamos ter ainda muito período ainda de pandemia, né, professora Paulina? Né, Gleide? Alguma pergunta? Tem essa questão. Giovanni, é uma dúvida simples aqui que apareceu, mas aí tem essa pergunta. E a Ana Célia pergunta, esses precatórios é o mesmo que já vem sendo pago? Não, é simples, mas é bom a gente tirar a dúvida. Precatório é outra ação que nós vamos atrás de pegar o valor dos 60% dos professores e a parte dos administrativos. Isso aí é separado. O que está sendo pago é aquelas ações do salário mínimo, né? Que é a que nós chamamos de ações. Essa aí continua sendo paga, né? Setembro, eu acho que em setembro, agosto, setembro vai sair outra lista, continua. E tem aqueles, vamos botar aquelas pessoas que entraram depois, que nós chamamos de ação nova, está sendo discutido naquela situação, se o relator pode ou não. Então, não mistura precatório. Guilherme Melo é um, vai ser um, Fundef vai ser outro. Vamos, no lugar que nós ficávamos pessimistas, eu estava vendo hoje no Face, tudo bem, a gente às vezes é pessimista mesmo, que não acredita, o Poder Judiciário às vezes é contra a gente, né? Várias vezes foram, né? Mas se nós conseguirmos isso, é um dinheiro bom para os trabalhadores, Guilherme Melo, Mão Santa, férias, Fundef, segunda ação, né? Reenquadramento, nós temos que ter um pouquinho de, pouquinho não, nós temos vontade de lutar. Vontade de lutar e esperança, né? Não ficar pessimismo. O pessimismo só leva a gente para baixo, né? Isso aí todo mundo já fala. Pensamentos ruins, coisas ruins, né? Pensamento bom, coisa boa, né? Mas vamos lutar. Sabemos que não é fácil, é difícil, né? A luta é meio desigual, mas já vencemos vários, vamos vencer outros, né? Ok, gente, eu acho que a nossa live respondeu bastante. A gente está vendo aqui mais comentários, né, do pessoal. Eu sou de 2006, de 2008, vou ter direito. Como foi respondido, né, vamos garantir primeiro que esse recurso seja destinado os 60%, como é lei, não é, professora Paulina, para os trabalhadores
da educação, 60%, que nos meus cálculos aqui deu 996 milhões reais para os trabalhadores em educação. O restante dos 40% vai para essa obra faraônica que é a SEDUC, né, que o secretário de Fazenda já anunciou aí que vai fazer uma mudança histórica na educação do Piauí com esse recurso. Gleiciane, Paulina, me permite só uma coisa. Só uma coisinha rapidinho sobre a AD. Não também nós comunicamos ao Ministério Público. Nós fizemos uma representação junto ao os assédios estão na Justiça e as aulas EAD estão no Ministério Público, né? E não vamos esquecer uma coisa. Eu vi todas as lives que nós discutimos. Nós sempre fomos contrários e pedimos para ninguém aderir. E nesse ponto nós falávamos que garantia. Nós demos segurança à categoria. A categoria, por algum motivo, algumas pessoas que não quiseram aderir, né? Mas foi. EAD está sempre na Justiça e está também no Ministério Público, né? Era isso. Desculpa. E agora a gente quer aqui convidar, né, as pessoas, tem gente dizendo, a Selma Chaves disse que nunca assistiu uma live do Cinti, que era bom que tivesse toda semana. Selminha, querida, toda semana tem live, toda quarta-feira, às 16 horas, a gente está aqui reunido, tá bom? Se não estivermos por aqui, estamos pelo YouTube, mas todas as notícias, atividades estão nas nossas redes sociais. No site do Cinti, anota aí, www.cintipiauí.org.br, no Facebook, aqui onde nós estamos, no YouTube, no Instagram e no Twitter, tá bom? Acessa lá, que toda semana a gente tem live do Cinti. Na semana passada não aconteceu porque nós encaixamos dentro da Semana de Ação Mundial e foi uma live conjunta com a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, né? Um debate também muito importante. Então, semana que vem a gente está aqui, a gente espera todos vocês, e se puder trazer mais um colega, avisou, tem live do Cinti, vamos lá, vamos ajudar a cobrar, vamos fortalecer a luta. Professora Paulina, a gente já está aqui se despedindo, quase chegando ao final, quais as suas considerações? Então, é dizer que a luta é pelos trabalhadores, professores, funcionários de escola, aposentados, né, e os ativos. Todas essas pessoas estão envolvidas na nossa luta, na luta sindical. Eu entendo que as divergências elas são salutares, mas é preciso que a gente coloque aqui a verdade, né? As pessoas que não têm conhecimento das ações do Cinti, porque não acompanham, é como você bem colocou, tem que ir ao site do Cinti para conferir o que nós temos feito. Ou ligar. Quantas pessoas ligam para mim diuturnamente para saber do precatório, para saber do Fundef? Hoje mesmo eu recebi milhares de ligações e o WhatsApp para saber do Fundef. Então, estou totalmente à disposição da categoria. Então, dizer que a nossa luta é contínua, estamos lutando para que o precatório do Fundef venha, de fato, os 60% para a nossa categoria, como diz a lei, né? Então, essa é a nossa luta. O piso foi uma luta histórica, nossa, do Cinti Piauí, da CUT, das entidades que fazem educação nesse país, o Fundeb, que é o que vigora hoje, após o Fundef, não é? Que é um fundo inclusivo. E se nós não fizermos a discussão, a luta, porque nós, diretoria, já fizemos aqui, a luta pelo Fundeb permanente. Agora, a base, ela precisa também estar antenada, discutindo, entendendo a necessidade da aprovação nesses próximos dias do Fundeb permanente. Não é só querer os direitos, tem que lutar, tem que discutir, tem que articular, tem que ir atrás dos deputados, dos senadores, fazer uma ligação, mandar um WhatsApp, para que nós consigamos o Fundeb permanente. Se nós não conseguirmos a aprovação deste fundo tão importante, que é o maior investimento em financiamento na educação pública brasileira, nós estamos confinados. Se hoje a valorização é do jeito que é, imagine se o Fundeb novo e permanente não for aprovado. A ação da Previdência é uma realidade nossa, minha gente. E quem estava lá em dezembro
éramos nós do Sint Piauí, a grande maioria, fazendo a luta, ainda conseguimos modificar 2 pontos do projeto inicial do governo do Piauí. Esse, sim, é contrário aos trabalhadores. Agora, o Sint Piauí é uma entidade que está a favor da categoria, que trabalha pela categoria. Os precatórios é uma realidade. A maior ação da história do Piauí é esse precatório nosso, que já é uma realidade, as pessoas estão recebendo. Tem a outra ação na justiça, que o conteúdo é o mesmo, nós estamos aguardando um deferimento e lutamos para que nós possamos galgar os nossos objetivos. A ação no TJ contra essas ameaças da EAD sobre as aulas remotas, o requerimento do Ministério Público, e nós estamos aqui a serviço da categoria. O slogan do nosso sindicato é a luta pelos direitos dos trabalhadores. Quero dizer que estou muito à vontade para estar colocando essas situações, pedir que a categoria participe, sim, das lives, né, a cada semana, porque a cada semana a gente está trazendo um tema diferenciado e precisávamos hoje falar desses direitos nossos, né, que estão na luta, estão sempre em voga dentro do Sint Piauí. Parece que nesse período da pandemia a gente tem trabalhado até muito mais com esse negócio de live, com esse negócio de home office, a gente trabalha até mais, não é? E dizer que estamos aqui em luta, não é? As aulas remotas, nós já temos aí o resultado dos professores, vamos ter o resultado dos alunos, o que foi que os alunos disseram, o que é que os gestores disseram e o que é que os pais disseram. Dia 2, que será amanhã, nós teremos outro resultado. E à medida que nós formos tendo esse apanhado de resultado, nós estaremos aqui, né, Gleidjane, transmitindo no site do Sint para que nós possamos confrontar essas opiniões. Então, dizer que o IASP também é outra situação, que quem mais luta pelo IASP aqui no estado do Piauí, já fizemos manifestações e mais manifestações na porta do IASP. É o Sint Piauí que faz. E o IASP é um plano de todos os servidores da educação, não é? Mas o Sint é aquele que mais está buscando. É bem verdade que o plano, ele é até bom, mas não tem atendido às demandas da categoria. E, principalmente, nesse momento da pandemia, não é? Dizer que, nesse momento, as atenções estão voltadas mais para a pandemia e dizer que as outras doenças elas continuam acontecendo. Mas, com certeza, os hospitais estão lotados, mas sempre que as pessoas ligam, nós temos um diretor que faz parte lá do conselho do IASP, que a gente sempre tem pedido a atenção desse diretor para estar conversando as reclamações que são feitas quando não se consegue atendimento. Dizer que nós vamos lutar sempre para que a mediação tecnológica, essas aulas remotas não continuem, porque é interesse do governador e do secretário de Estado privatizar a educação do Piauí e nós não aceitaremos, tá? É dizer que vamos também cobrar da Alep, como a Alep já retornou, o presidente ficou de botar em pauta o reajuste de 4,17% do ano de 2019. E o governador também se comprometeu, porque nós aposentados, e eu sou uma dessas, aposentada, estamos com o prejuízo maior do que os ativos. E a luta continua pelos 12,84%, para todos e para todas. Quem são esses todos? Os funcionários de escola, os professores ativos e os professores aposentados. Essa é a luta do Sint Piauí, direitos da classe trabalhadora. O mais é agradecer, um abraço carinhoso a todos os diretores do Sint, aos presidentes de núcleos regionais, ao setor de comunicação do Sint, que é a Gleidjane, o Léo, que estão sempre aí dispostos a organizar essas lives a cada semana. Um abraço para você, Renato. E aí eu estarei abraçando a todos os funcionários de escola. Também um abraço ao doutor Giovanni, com a equipe do setor jurídico, que sempre está disposto a trabalhar pelos direitos da classe trabalhadora. Um abraço, Heloísa. Um abraço a todos vocês, pessoal. E todos que estão aqui contribuindo
para que essa live tivesse o sucesso que teve. E é claro que as divergências, nós sabemos trabalhar com elas, tá bom? Um abraço a todos e a todas. E acompanhe a próxima live, que será provavelmente na próxima quarta-feira. E toda quarta-feira, cada professora Paulina, toda quarta-feira a gente está aqui a partir das 16 horas, tá bom? Então, quem está chegando, quem acompanha, chama, avisa os outros colegas, ajuda a gente a divulgar, ajuda também a fazer parte e a fortalecer a luta com sugestões. Que assunto você quer ouvir a gente discutir aqui na nossa live, tá? Que você quer ouvir do CINT? O que a gente tiver de resposta, a gente traz, senão nós vamos procurar as pessoas que possam trazer mais um, o Ministério Público já esteve aqui com a gente, o TCE já esteve aqui com a gente, tá? A OAB, então, a gente está tentando, nesse momento de pandemia, estar mais próximo da categoria, e a gente precisa da colaboração de vocês, tá? Aqui o pessoal, tá? Estão pedindo aqui os contatos, o WhatsApp do CINT, tá bom? Nossa página na internet tem o item institucional, lá tem diretoria e tem regionais, e lá tem todos os nossos contatos, tá bom? Telefone fixo, telefone celular e e-mails, tá bom? O setor jurídico tem um e-mail específico, vocês também podem mandar para e-mail questionamentos para o nosso e-mail geral, que é cintpiauí@uol.com.br, ou direto para o setor jurídico, que é o seguinte, anota aí, jurídico.cint@outlook.com, tá bom? Antes da gente terminar, a gente repete aí os nossos contatos para vocês. Agora eu quero ouvir, Renato, suas considerações. Obrigado por estar aqui conosco, tá? Por se dispor a estar aqui, né, colocando essa situação que está aí os trabalhadores administrativos. Eu que agradeço, Gleidiane. É muito importante a participação, mesmo porque os funcionários eles têm que se sentir representados, né? E a Secretaria de Funcionários, ela está fazendo isso. Ano passado, no ano de 2019, fizemos aquele seminário, né? Andamos o Piauí quase todo aí, falando sobre o que é o CINT, falando sobre a luta, e empoderando até mesmo os funcionários, que muitos deles não tinham a mentalidade, não tinham essa noção do que o sindicato estava fazendo por eles, né? Então, é dizer que a gente está trabalhando, continuamos trabalhando em casa, porque as sedes, tanto estadual como regional, estão paradas por conta da Covid, mas a gente está trabalhando, a gente está atuando, a gente está fazendo essa luta diária, né? E quem diria, o setor de comunicação com essas lives, muito mais, né? Está de parabéns, eu acho que essas lives, elas têm que continuar, estão sendo muito proveitosas. Os companheiros que estão nos assistindo podem nos ajudar compartilhando, comentando. E é isso, esperar as próximas lives e que Deus nos abençoe nessa pandemia, que a gente possa sair vitoriosos dessa, e que a categoria já é tão massacrada, já ganha tão pouco, não vai ser uma pandemia que vai nos derrubar, né? A gente vai sair dessa vitoriosa, com certeza. E com muita saúde, né? Obrigada, Renato, pela sua participação, pela sua disponibilidade. Doutor Giovanni, vamos lá encerrar a nossa live. Eu já falei muito, né? Eu só preciso agradecer a vocês, parabenizar você, Gleidiane, o Léo, a comunicação, fazendo trabalho sempre muito bom, perfeito. Há 9 lives já, né? Eu só gostaria, eu vou gostar que na quarta-feira entre como extraordinária, né? O setor jurídico essa para dar uma notícia boa, né? Então, obrigado a vocês, obrigado a todos. Nós estamos abertos, né, a qualquer discussão, tá bom? Muito obrigado, professora Paulina, Gleidiane, Renato e os demais que participaram da live. Valeu, obrigada a todos. Giovanni. E abraço aí para a Heloísa, tá? Que mostrou aí o cenário aí. É dela. Arraial da Heloísa, abraço, Elo. Tá, então, obrigada a você que acompanhou aí a nossa live. Claro, semana que vem nós estamos aqui aguardando você e agradecer mais uma vez
todo mundo que participou, ativo, aposentado, e a gente pede que acompanhe as nossas notícias no site do Sint Piauí. Durante essa pandemia, a gente tem trabalhado mais do que nunca, né, para estar mantendo os nossos associados atualizados, bem informados de tudo que está acontecendo. E, claro, fazendo pressão junto ao governo do Estado, à Secretaria de Educação, ao governo, à Assembleia Legislativa, aos órgãos fiscalizadores e trazendo eles para próximo da gente para estar discutindo aqui com vocês os assuntos pertinentes da educação, né? E se Deus quiser, a gente pode voltar a qualquer momento, né? Não necessariamente na quarta, trazendo boas notícias. Saiu o resultado de justiça, de precatório, de qualquer ação, a gente entra no ar. Então, curte a nossa página no Facebook, acessa o nosso YouTube, ativa o sino para na hora que a gente começar uma live você ser comunicado, acompanha a gente no Instagram, acessa o nosso site todos os dias, tem notícia com relação à educação. E agradecer aqui o pessoal de Teresina, aos nossos diretores, diretoras, sempre participando aqui conosco, dando esse apoio, pessoal de Piripiri, Picos, Campo Maior, Oeiras, Simões, Corrente, Altos, Amarante, Francisco Santos, ali próximo de Pix, Santana do Piauí, Manuel Emídio, Valença, Pedro II, Pau d'Arco do Piauí, Brasília também acompanhando a gente, Patos do Piauí, Nossa Senhora dos Remédios, Luzilândia, Floriano, Alagoinha, Canto do Buriti, Itaueiras, Gil Bués, Monsenhor Hipólito, São Raimundo Nonato, União e Campina Grande, na Paraíba. Gente, muitíssimo obrigado pelo carinho de vocês. Na quarta-feira, ou antes até, a gente vai torcer por um resultado positivo mais breve. A gente vai estar aqui com vocês, né, fazendo essa questão e trazendo assuntos pertinentes. Vocês, inclusive, podem dar sugestões, né, construtivas para fortalecer essa luta do Sint. A gente agradece. Essa live também vai estar disponível no nosso canal no YouTube, tá? Tanto aqui no Facebook, como lá no YouTube, que aí você compartilha também com outros colegas que não puderam assistir, ok? A gente agradece, deixa aquele abraço para você e, se puder, fique em casa. Até a próxima. Próximo. Tchau.